Papo com especialista. Dessa vez trouxemos Raquel Kibrit, CEO da Externa, uma boutique de internacionalização de empresas muito legal. A gente falou exatamente sobre isso. Internacionalização de marcas, empresas e produtos. Está interessado? Interessada? Vem com a gente que esse papo está muito bacana. Eu tenho certeza que você vai se encontrar em algum determinado momento. Solta a vinheta, acompanha esse vídeo até o final. Estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista. Dessa vez eu trago uma especialista em internacionalização. Estou para chamar a Raquel há um bom tempo. Eu chamo aqui Raquel Kibrit, CEO da Externa, e eu falo que a Externa me achou um bom tempo atrás, a gente já trabalhou em algumas oportunidades juntas, e a Externa é muito além do internacionalizar uma empresa, uma marca. A Externa é uma boutique de internacionalização, como a própria Raquel já me falou isso algumas vezes. Seja muito bem-vinda, Raquel, é um prazer ter você aqui conosco, eu estou para te chamar faz tempo, inclusive. Imagina, obrigada, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco mais sobre o que é internacionalização de empresas e como funciona essa jornada. É muito interessante que a gente já trabalhou em algumas oportunidades. Uma delas, de uma marca, eu não vou falar o nome da marca, porque até por uma questão de ética e tudo mais, mas a marca queria exportar e internacionalizar o nome da marca fora do país, que eu achei sensacional. E uma outra, em uma oportunidade que eu fui dando alguns cursos para pequenos empresários. E eu acho muito interessante, Raquel, eu queria até ouvir um pouquinho de você. Onde foi que você teve a ideia de criar uma boutique de internacionalização de empresas? Conta um pouquinho da sua história. Legal. Bom, eu sou formada em Relações Internacionais e, enfim, tenho um MBA também. Tive a oportunidade de morar fora do país 3 vezes na minha carreira. Já viajei para outros 30. Então, eu sou bem globetrotter, bem conectada, né, com o mundo de diversas formas, né? E conheci o mundo da internacionalização por conta das minhas primeiras experiências profissionais depois da faculdade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Invest São Paulo, que é uma agência que trabalha com a atração de investimentos, né? O famoso investimento direto externo, né? Que afeta a nossa performance, né? Da nossa macroeconomia, justamente para fomentar emprego e renda, né? No estado de São Paulo. E aí a gente trabalhava com a atração de projetos industriais, né? As plantas automotivas, as plantas para produção de hardware, software. No começo, a gente falava bastante também de projetos de economia verde, de plantas solares. Então, eram projetos de alto valor agregado, de alta geração de empregos para o estado de São Paulo e que trabalhavam muito para garantir a competitividade do estado, né? Tanto no Brasil quanto na América Latina. Uma visão bem estratégica, assim, do governo estadual. Essa agência ainda existe, e na sequência eu fui trabalhar no governo britânico, para não mais apoiar empresas estrangeiras a internacionalizarem para o Brasil, mas para apoiar a internacionalização de empresas brasileiras no Reino Unido. Era um corredor pouco explorado na época, bem tímido, e aí eu tive a própria oportunidade de poder fazer 2 coisas, na verdade, né? Trabalhar para uma das melhores agências de atração de investimentos do mundo, que na época se chamava UKTI, e foi uma escola sobre promoção comercial internacional de governos. E também tive essa oportunidade de trabalhar com expansão internacional de diversos setores: tecnologia, infraestrutura, alimentos e bebidas, enfim, fintechs, né? Enfim, tinha um pouco de tudo, tradings, e a gente ajudava muito, né? Os empresários a entender, tá bom, mas eu já exporto, eu não exporto ainda, eu quero
expandir meu negócio, eu quero reduzir meu risco Brasil, eu preciso diversificar a receita, eu preciso diversificar moedas. Então, eram várias necessidades do empresário que eram colocadas na mesa. E nesse período, eu trabalhei lá durante 5 anos e a gente criou um milestone mesmo, né, junto com a nossa equipe, de internacionalizar 50 empresas brasileiras para o UK, que foi um marco que nunca tinha sido feito, né? A maioria das empresas pensa em expandir para os Estados Unidos, né? E o que o UK tem a ver com isso? Então, assim, isso foi logo um pouquinho antes do Brexit, né? Eu saí do consulado em 2018 e com a vontade de poder fazer mais pelo empresário brasileiro, que eu via que mesmo como governo tinha um papel informativo importante e educativo sobre a necessidade, né, de passar por um processo de expansão internacional que envolvesse abertura de operação no exterior, mas também que conseguisse auxiliá-lo na decisão, né, auxiliá-la na decisão de escolher o melhor destino para ela. E essa era uma dor gigante, né? Assim, essa definição de mercado é uma coisa sensível, né? Hoje a gente tem metodologia para isso, mas um dos maiores motivos que uma expansão internacional pode dar errado é a falta do que a gente chama de product fit, né? Product market fit, que justamente é um produto que encaixa no mercado. E aí isso é uma ciência por si só. Mas, enfim, era algo que no consulado britânico, né, por conta de questões éticas e de confidencialidade, né, a promoção comercial tinha um viés institucional de promover o país, né? Então, daí partiu essa vontade de poder abrir uma empresa que pudesse auxiliar o empresário do lado de lá do balcão, né, nessa jornada de expansão internacional de forma mais técnica, de forma mais objetiva, e trabalhando o melhor destino para ele, né? Seja lá qual for. O mais interessante disso tudo, né, que outro dia chegaram para mim há muito, muito tempo atrás, e falaram assim, Thiago, exportar e internacionalizar? Eu falei, não, não é. Exportar, internacionalizar é uma outra ciência, uma outra coisa, um outro tipo de trabalho, né? E é muito interessante que as pessoas falam assim, a minha marca é internacional. Não, você vende no mercado XYZ. Você vende nos Estados Unidos, no México, na Itália, na Espanha, mas você não internacionalizou a marca. E aí eu te pergunto, né, Raquel? O cliente, digamos assim, né, o exportador, ou quem vai internacionalizar a marca, ele deve conhecer o mercado num globo, o mercado local na entrega, o mercado. O que ele deve conhecer para não causar um erro grande do tipo dar um tiro no pé e falar não consigo mais internacionalizar mais para frente, que é um trabalho de longo e longo tempo, né? Uhum. Então, acho que a diferença de internacionalização e exportação é muito clara, tá? Mas, na verdade, a gente, enfim, não existe uma definição global. Olha, internacionalizar né? A própria UNCTAD define internacionalização como o aumento da exposição internacional de uma organização. Então, isso pode ser de vários sentidos. Pode ser realmente o envio de um produto para outro país, pode ser a vontade de uma instituição de fazer mais acordos de cooperação internacional, que não necessariamente pressupõe abertura em outro país, né? Enfim, pode ser a participação em eventos internacionais para fazer um trabalho de posicionamento internacional de marca, né? Então, assim, pode ser só um viés de marketing internacional mesmo, né? De trabalhar redes sociais, etc., mas para fins aqui da nossa especialidade, internacionalizar significa abrir operações em outro país, né? Registrar empresa, ter funcionário, ter faturamento, né? E, de fato, ter um processo de expansão consolidado em outro país. Então, nesse sentido, ele é muito mais do que um processo de exportação. Acho que
né, a gente falou um pouquinho disso, mas assim, nem todo processo de internacionalização pressupõe antes uma exportação. Então, assim, a gente tem empresas que internacionalizaram sem exportar R$ 1. Porque a motivação dela de exportação, de expansão internacional, não era um viés de venda de produto no exterior, mas era um viés, talvez, de reduzir risco ao país, era um viés de atender um cliente, estar mais próximo de um cliente internacional que ela já tinha. Então, quer dizer, às vezes é uma redução de custo, vou abrir um back-office, então não é necessariamente um processo de exportação que vira um processo de internacionalização. A maioria das vezes, sim, a gente tem um viés de vendas, um viés comercial, de expansão de receita, né, de faturamento, né, de aumento de faturamento atrelado. Mas, enfim, não é uma condição, não é uma exigência exportar para internacionalizar. E em relação a erros comuns, né, que as pessoas cometem, que o cliente comete para internacionalizar, é o que eu falo, né? Outro dia chegou um cliente para mim e falou assim: olha, Thiago, eu tenho a minha marca e ela tem a cor, sei lá, vermelho, amarelo e laranja. Só que a marca da pessoa no destino não podia ser vermelho, amarelo e laranja, porque atingia, sei lá, o mercado local, o mercado, sei lá, muçulmano. Não estou dizendo que foi uma regra, mas o mercado local não ia aceitar. Quais os erros mais comuns que existem para internacionalizar uma marca, uma empresa, enfim, seja lá o que for? Então, acho que os erros de marketing são os mais visíveis, né? Os erros de comunicação visual, né? Que é essa parte do logo que você está falando, a parte do logo, o uso de cores, né? É muito importante entender que um processo de internacionalização, até de exportação, ele tem mais sucesso quando se passa por um processo de localização de marca, né? O que é essa localização? É quando você avalia como a marca que você tem hoje, é percebida no mercado que você quer ir. E se ela, de fato, passa a mensagem que você quer que ela seja percebida. Se ela não atinge o seu resultado, você precisa fazer um trabalho de alteração, né, para que ela seja vista como local. E aí a gente tem alguns exemplos bem interessantes, né? Por exemplo, o frango assado, né? Para quem conhece o frango assado no Brasil, que é concorrente do Graal, né? Aquela franquia, né, de alimentação mesmo que tem nas estradas, fez um processo de expansão para a América Latina e utilizou o mesmo nome, frango assado. Mas frango em espanhol não é frango. Então, assim, virou um nome, frango, entendeu? Senão seria pollo assado, né? Se fizesse um trabalho de localização para o espanhol, para ser 100% compreendido, teria que ter sido feita essa alteração de nome. Então, assim, o nome ele é importante, né? Às vezes o empresário tem um nome em português, aí na hora de fazer um processo de expansão, o nome não corresponde, né? Precisa fazer uma adaptação. Ou às vezes, né, pior, às vezes a gente coloca o nome que é achando que é engraçadinho, né? Ou tem uma pegadinha com a cultura brasileira, que é legal, atrai a curiosidade, mas na hora que a gente olha o mercado-alvo em árabe, hindu, chinês, a gente fala essa mesma palavra, tem, né, uma dinâmica, né, tem uma interpretação ofensiva. Então, quer dizer, são coisas que a gente precisa avaliar num processo de expansão, porque senão elas viram barreiras de entrada mesmo, né? Então, essa parte de posicionamento de marca é super importante. Tem vários outros erros, assim, esse é bem característico, né, assim. Mas, enfim, depois eu tenho um artigo também, se chama Sete Pecados Capitais da Internacionalização, que é bem interessante, detalhe um pouco mais quais são os erros principais que o empresário faz no processo de expansão. E tem muitos clássicos, muitos clássicos. É muito engraçado, você foi falando do frango assado que deveria ser pódio assado com um S só, né? E eu lembrei, marca super comum hoje em dia, mas era outra, a marca de tênis, né? A Verte, que virou Veja. E eu fui tentar entender o porquê que chegou como Verte aqui. Porque o nome Veja era o nome já
Registrado. Registrado. Depois de um bom tempo, negociação com a própria revista Veja, eles conseguiram registrar conforme a marca do produto. Então, sim, existe isso, né? A questão do registro do nome. Por exemplo, o nome do meu canal chama Comex Fácil. Eu posso chegar, sei lá, na Inglaterra e falar, quero registrar esse nome. Não tem. Mas se eu colocar Easy Comex, provavelmente já vai existir. Então, a adaptação para o nome também, às vezes, vai de conta, né? Talvez não seja um erro, mas talvez eu precise me preparar antes para qualquer situação que vá complicar a minha marca, o meu produto, seja lá o que for, né? E o próprio logo também, né? Uhum. Exatamente, né? A escolha do logo, a escolha dos ícones, né? Que tipo de expressão você vai querer usar, isso é fundamental, né? Às vezes a gente tem algumas cores aqui no Brasil que a gente usa para alguns determinados setores, né? Tipo alimentos, que usa muito a cor amarela e vermelha, e às vezes em um outro país ela pode estar associada a outro setor, que não é esse de alimentos. Então, é bem interessante, assim, esse trabalho de marca, né? Essa parte de registro de marca a gente recomenda muito que o empresário faça, que não coma bola com isso, principalmente se assim é algum produto que pressupõe propriedade intelectual, que tem um potencial de valorização grande, né? Então, assim, protege a marca antes de exportar até, porque na hora que esse produto estiver lá fora, se não tiver protegido, um abraço, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Vale a pena investir em registro de marca internacional. Além disso, né, eu sempre falo que para você fazer qualquer movimento para fora, primeiro de tudo você tem que conhecer a tal da matriz SWOT, né, que fala. Você tem que conhecer as suas fortalezas, as suas forças e as suas fraquezas, para você chegar lá fora e não exportar, no caso, ou não tentar internacionalizar e dar com os bulls na água. São projetos caros. Eu falo que eu dou o exemplo da Melissa, que tem a loja maravilhosa em Londres, no centro de Londres. Gente, o que a Melissa não deve ter aprendido a duras penas até ter a loja maravilhosa no centro de Londres? E quantas outras marcas, Havaianas e tudo mais. Então, o trabalho que é feito, como isso é feito, quanto eles querem aprender também, né? Eu acho que o empresário brasileiro, ele tem que aprender consigo, mas entender também que vai vir coisa que ele talvez nem imagine. Estou falando bobagem? Não, eu acho que é isso. Eu acho que, enfim, a gente, né, na externa trabalha muito com planejamento, né? Vamos nos preparar antes de executar um processo de expansão, justamente para poder evitar os erros clássicos e também para conhecer um pouco mais do comportamento desse mercado, né? E poder fazer esses ajustes dentro de casa antes de investir mais em moeda estrangeira e aí de fato vai ser mais caro, né? Você comentou da Melissa, né? Essa loja da Melissa em Covent Garden foi um dos cases que eu tive a chance de conhecer e de apoiar. Teve muita adaptação, sim, né? A loja tinha os seus desafios. Acho que algumas coisas até é legal de poder dividir isso com vocês, né? Mas eles escolheram um prédio, né? A Grandene escolheu um prédio que fica na praça, em Covent Garden, vagou o prédio e, assim, foi um achado, porque esses aluguéis são de longuíssimo prazo, 20, 30 anos. Então, assim, aquela janela daquele tempo. E aí, enfim, eles fizeram uma locação de longo prazo e depois eles descobriram, na hora de adaptar o prédio para a loja da Melissa, que eles não poderiam, por exemplo, mexer na fachada. Então, assim, era um prédio que não estava no chão. Você tem que subir, se eu não me engano, 7 ou 8 degraus para entrar na loja. Então, assim, é uma loja que você não tem visual da vitrine, né, na altura da rua, isso é um dificultador, né? Então, quer dizer, a pessoa, né, o potencial cliente que está passando pela rua tem que estar muito curioso, porque ele tem outras 50 lojas que ele consegue ver que tipo de produto vende. Né? E a Melissa, realmente, como você falou no começo, ela estava querendo ser conhecida, né? Esse posicionamento global de marca.
Então, assim, são questões de acessibilidade que às vezes você não presta atenção, né? Mas, às vezes, assim, você conta que algumas coisas você vai conseguir mudar, e na hora que você vê um código de construção, você não pode. Então, assim, tudo isso foi levado em conta. A loja da parte interna teve as suas restrições, né, do que podia realmente ser feito, de acordo com o código de construção da cidade e do bairro, né, para edifícios protegidos, historicamente, né, de certa forma é um tombamento, né, mas, enfim, aí você tem graus de tombamento, né, dos prédios. E daí, enfim, eles contrataram um designer britânico para fazer o interior da loja, para fazer esse trabalho de localização que a gente está falando. Então, a preocupação da Melissa de não se posicionar tanto como marca do Brasil entrando no UK, mas sim falando, olha, nós também estamos comprometidos com você, o britânico, o cliente internacional. A gente quer que você entre na nossa loja e se sinta em casa. Então, assim, esse trabalho de localização ele foi feito. Eles também trabalharam muito com collabs internacionais, com designers que eram conhecidos no UK, para poder trazer essa referência, né? E aí fizeram linhas de sapato, né? Não só do UK, assim, né? Mas teve uma linha teve uma collab com o Karl Lagerfeld, que ficou muito famosa. Tinha uma collab com os irmãos gêmeos, que faziam designer de móveis em Milão, que são super famosos também, fizeram também uma collab com eles, deu super certo. Fizeram uma collab com a Fila. Então, quer dizer, são marcas internacionais que são conhecidas lá. Então, assim, por mais que eu não conheça a Grandene, eu não conheço a Melissa, eu conheço a Fila. Ah, tá bom, que curioso. O que a Fila fez com essa marca, né? E aí, enfim, isso levava pessoas para a sala, né? Para a loja. As vendedoras no começo eram todas brasileiras e depois eles fizeram uma mesclagem. Enfim, acho que todo o conceito da loja assim passou por adaptações, assim, né? Tinha uma questão de quebrar o preconceito do britânico ou do cliente internacional com relação ao sapato de borracha que dá chulé, né? E assim, eu acho que é isso, entendeu? A Melissa passou por um processo de educação do consumidor. E toda vez que a gente entra, né, com produto novo no mercado, às vezes a gente precisa pressupor que é um trabalho nosso, né? O açaí também, quando começou a entrar nos mercados internacionais, até ele conseguir se posicionar como superfood, ele deixou de ser um alimento da Amazônia para ser uma superfood. Ele entrou numa outra categoria, ele deixou de ser exótico para estar no streamline de todo mundo que está buscando alimentação saudável, né? Então, assim, de novo, são processos e você vai quebrando bolhas, né? Para aumentar o seu acesso ao mercado, para aumentar o seu número de clientes. É bem interessante, assim, tem várias histórias para contar. É muito, muito engraçado. Você foi falando da Melissa. Eu não sei se é o caso, tá? Mas um dado importante. Eu morei em Londres durante um ano, voltei inclusive em 2018, e eu não sabia os prédios, ou acho que 30%, 40% dos prédios de Londres são da família real. Eu não sei se o prédio da Grandene, né, o prédio da Melissa, é da família real. E tem uma série de restrições que eles não deixam você fazer nada. Não sei se é o caso, mas eu lembro que eu trabalhava numa loja na Oxford Street, que era uma loja de suco. E eu lembro que precisou cair uma parte lá. O dono da loja ficou maluco. Ele falou: Meu Deus do céu, eu preciso reportar isso pro prefeito, que precisa reportar para tal pessoa, que precisa reportar. Gente, era um enrosco e tinha caído um tijolo, alguma coisa assim, mas descaracterizava a loja inteira por conta daquele tijolo. Era uma complicação do tamanho do mundo. Agora eu fico imaginando a loja da Melissa, caso fosse, ou qualquer outra, do governo britânico, da rainha, né? Da família real. Da rainha. Assim, como é que deveria ter sido feito? Somos uma marca brasileira, estamos chegando aqui, queremos colocar a nossa marca na sua loja. Tipo, que é você na fila do pão. Desculpa, a verdade é essa. E aí já emendando, né, Raquel?
Nosso produto ele é muito bem aceito lá fora, os biquínis, as cangas, enfim, o próprio calçado, né, Havaianas, a Melissa, etc. Existe algum benefício, alguma coisa que algum país, por exemplo, eu já ouvi falar do Portugal 2030, alguma coisa do tipo. Existe algum benefício que esses países dão para a entrada de produtos brasileiros ou de internacionalização de marcas brasileiras? Existe alguma coisa do tipo? Então, não existe assim algo focado para o Brasil, né? O que a gente tem de benefício aqui do Brasil são os acordos de bitributação, né? Que esses sim são uma vantagem competitiva, que são aqueles acordos que prevêem ou redução tributária, né, para um processo de exportação. Então, assim, esses acordos de bitributação, o Brasil tem com 34 países, né? Não são muitos países, assim, né, dentro do mundo, né? Por exemplo, o UK tem acordo com 120 países. Sim, a gente tem 160 países no mundo, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender, assim, que em termos de acesso ao mercado, o Brasil ainda é bastante limitado, né? E as maiores economias, ou as economias mais estratégicas que provavelmente esses exportadores querem entrar, ainda estão fora do pacote, né? Como os Estados Unidos e a União Europeia. Então, assim, mas a gente tem acordos de bitributação, por exemplo, né? Brasil-Holanda, Brasil-Bélgica, Brasil-Portugal, né? Brasil-Israel. Então, assim, a gente tem alguns países aqui, o Mercosul, né? Então, assim, a gente tem acordos de bitributação que facilitam esses corredores, tá? Do ponto de vista de atração de investimento, que é onde entra os processos de internacionalização, então, se você está buscando uma facilitação para exportação, quem vai te dar é o governo brasileiro. Vai te dar linha de financiamento, né? Enfim, vai te dar um monte de benefícios, vai te dar isenção de imposto para você poder exportar. Agora, o país para onde você que vai ser o importador, ele não vai te dar muitos benefícios, a menos que ele esteja realmente precisando do seu produto. Aí ele vai verificar uma redução tributária, eventualmente até uma isenção tributária. Mas fora dos tributos, a gente não tem muitos benefícios nos países importadores, tá? Para quem é do Brasil. O que a gente tem são esses incentivos que você comentou, Tiago, para quem quer, de fato, internacionalizar. Então, para quem quer abrir empresa no exterior, que vai gerar emprego e renda em outro país, os governos internacionais, sim, têm bastante interesse. E com mais facilidades ou com menos facilidades, tem sim pacotes de benefícios, né, que a gente fala. E aí pode ser uma redução tributária para quem está chegando, né, pode ser, enfim, pagamento de bolsa-salário, pode ser algum programa de soft landing, pode ser, enfim, uma zona, né, uma free trade zone, onde você pode, sim, mandar seus produtos para lá ou alugar algum tipo de centro de distribuição mais facilitado. O Portugal 2030 é um programa que atrai muito interesse, porque ele financia o processo de internacionalização. Então, para as empresas que querem expandir para Portugal e abrir uma empresa lá, aí o governo português facilita muito. E aí, olhando bastante projetos industriais e projetos na área de inovação. Então, isso existe. O que não existe muitos benefícios é se você quiser só abrir um escritório comercial. Se for empregar 1, 2, 3 funcionários, isso não impacta muito o PIB do país. Então, como governo, se buscam projetos um pouco mais estratégicos, né? É muito doido, porque semana passada chegou para mim um cliente, falou assim: olha, Thiago, eu quero exportar peixe, pescado, etc., filé de peixe, para os Estados Unidos. Você me ajuda? Ah, ajudo, você tem que fazer radar e tudo mais. Tá bom. Ele virou para mim e falou assim: se eu abrir uma trade nos Estados Unidos, que eu preciso fazer? Aí eu falei: bom, você vai vender para você mesmo? Vou vender para mim. Tá bom. Você precisa, primeiro de tudo, ter o FDA. Nossa, o que é isso?
Aí eu fui explicando, FDA, autorização para entrada, principalmente alimento, não é tão simples assim, demora um tempo, você precisa de N certificações, trata-se de um produto alimentício, não é tão fácil, tem que chegar com menos X graus abaixo de zero, enfim, tem uma série de... Ele desistiu. Ele pura e simplesmente desistiu. Ele falou: vou apenas exportar, vou procurar cliente. Você me ajuda? Ajudo, não tem problema nenhum. Ele desistiu dessa ideia de abrir trade nos Estados Unidos, em Miami, eu acho que ele ia abrir, alguma coisa assim, ter o FDA. O quanto isso é custoso, mas vamos pensar o contrário também. O quanto é custoso você trazer uma importação de lá para cá, que você tem que registrar em IBAMA e etc e tal, as LIs da vida. Eu acho que eu sou de acordo, tem que ter barreiras, em tese, para você não entrar com qualquer produto no mercado de lá. Estou errado, Raquel? Então, na verdade, assim, enfim, falando um pouco de Estados Unidos, né? É um mercado super aberto, né? E, assim, eles querem fazer negócios com o mundo, né? Mas existem realmente setores que têm uma certa regulamentação. Como você falou, do mesmo jeito, alimentos estrangeiros entrando aqui no Brasil vão passar pelo mesmo tipo de regulação. Então, quer dizer, depende da vontade do empresário, do que ele quer fazer para além desses passos. Porque essa é só a regra do jogo. Aqui no Brasil você também tem a regra do jogo e você passou por ela. Então, assim, não pode ser um bicho de 7 cabeças passar por outra regra do jogo, porque essa outra regra do jogo vai te dar um benefício que você jamais terá como exportador. Então, assim, você vai ter a oportunidade de ter uma empresa nos Estados Unidos, ganhando em dólar, deixando a sua receita em dólar e aumentando sua capacidade de investimento para expandir seu negócio de outro jeito. Então, quer dizer, por que você também não gostaria disso? Só pela regra do jogo? A regra do jogo está dada em qualquer lugar do mundo, independente do mercado. Depende da sua vontade de comer e da sua vontade de crescer, tá? E aí, realmente, não precisa ser grande. Eu sempre dou exemplo da minha empresa externa. A externa também é uma pequena empresa, e a gente tem empresa aberta nos Estados Unidos, a gente é internacionalizado. Sim, foi uma dor de cabeça? Não, foi a regra do jogo. Eu abri empresa no Brasil, era um jeito. Eu abri empresa lá, era de outro jeito, mas a minha empresa está operando de forma idônea, está crescendo. É uma outra facilidade para o meu cliente me pagar lá, trabalhar com outro arcabouço jurídico de common law, que é infinitamente mais eficiente, menos complexo que o brasileiro, que gera uma proteção para ele e para mim. Então, por que eu também não vou querer poder ter uma operação mais leve no exterior? Que também vai reduzir meu risco Brasil. Quer dizer, eu tenho várias vulnerabilidades que a gente reduz com o processo de internacionalização, né? Então, assim, é bem interessante, né? Para quem também pensa, né, no futuro, de eventualmente abrir uma pequena manufatura no exterior ou trabalhar com 2030, sabe? Você sai até das vulnerabilidades de um processo de exportação, porque um processo de exportação, o país para quem você está exportando aumenta a tarifa, você fala, agora inviabilizou para mim, não consigo mais exportar para aquele país. Mas se você estiver internacionalizado, você é visto como uma empresa local lá. Então, você consegue superar algumas vulnerabilidades do processo de exportação, né? Assim, a gente considera... Bom, obviamente a gente faz isso, mas a gente acha super importante que os empresários considerem essa jornada, porque é um processo de amadurecimento da própria empresa, né? Traz outras camadas de competitividade. Raquel, agora falando da outra parte, existe risco em internacionalizar uma empresa? Existe todo um grau de risco, algo que pode chamar a atenção, algo que pode causar um efeito dominó contrário, alguma coisa assim? Existem riscos, sim, né? O processo de internacionalização. Quem internacionalizou para a Ucrânia, por exemplo, está vendo os riscos. Então, assim, é importante, né? Você avaliar exatamente dentro da sua estratégia o que é possível, né?
quem internacionalizou para a Bolívia e viu a nacionalização dos seus ativos industriais também passou por um risco, tá certo? Quem tinha empresa na Argentina, né? E depois viu impossibilidade de trazer, né, os seus investimentos de volta para o Brasil por uma legislação do governo da Argentina. Então, assim, existem riscos, né? Existem riscos aqui no Brasil também, né, de ter operação. Então, assim, é importante, sim, avaliar os riscos, sempre que for possível, buscar governos estáveis, né? Ou se você realmente escolher um destino que tenha riscos mais elevados, tipo Ucrânia, né? Algum destino assim que você esteja ciente, né? E trabalhe com estratégias de mitigação de risco, né? Mas assim, não vou dizer que é normal, mas assim, a gente, como especialista, consegue trabalhar com alguns tipos de blindagem com relação a esse movimento, né? Ou eventualmente alertas para esse tipo de instância. Quem faz um processo de internacionalização para a África sabe dos riscos do continente, né? Então, assim, mas ainda vale a pena explorar, né? Aliás, o Brasil conta com isso, né? A África também conta com a internacionalização do Brasil para desenvolver o continente. Então, assim, são movimentos. Eu tive uma vez um cliente que aquilo foi muito curioso. Ele chegou para mim e falou assim: Thiago, quero começar a exportar açúcar. Vou comprar açúcar aqui e vou exportar. Tranquilo. Até aí, ok. Para onde você vai exportar? Para Cuba. Como é que você vai exportar para Cuba? Gente, aquilo foi uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Por quê? Eu fui até o consulado de Cuba para tentar entender algumas coisas. O consulado não, a embaixada de Cuba para tentar entender algumas coisas. O que acontece? Você pode abrir uma empresa lá. Não tem problema nenhum, você pode abrir. Porém, a sua empresa tem que ter mais de 3 anos de atividade para poder ter compra e venda de produtos. E detalhe, a partir da hora que você entra com uma empresa em Cuba, você vira sócio do governo. O governo tem uma parte da sua empresa. Exatamente. Ou seja, o que acontece na China, acontece em Cuba. Só que na China o governo é minoritário. Em Cuba ele é maioritário. Então, você nunca, por exemplo, vamos dizer que a exportação custava, o produto custava $10.000. Você tinha que vender 20. Por quê? Você só ia receber 10 mil. Você ia vender o referente a 20 mil. É muito ruim. E aí ele tentou fazer por N manobras e manda para e manda para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai para Cuba. Nossa, no final das contas acabei saindo da operação. É inviável. Se você mandar para o México, funciona. Se você mandar para os Estados Unidos, funciona. Para o Canadá, funciona. Para Cuba, não dá certo. E aí eu fico pensando o seguinte, né, Raquel? Você falou dos riscos. Existe um checklist que, por exemplo, que vocês da externa mandam para um cliente e falam, olha, você precisa disso, 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 para começar a pensar em internacionalizar? Existe alguma coisa, alguma lista, alguma coisa do tipo? Sim, a gente tem um checklist de preparação para um processo de expansão. Está disponível para download no nosso site, www.externa.co. Aliás, no site tem algumas coisas muito legais que vocês podem ter acesso, né, que é gratuito. A gente tem um e-book sobre ferramentas digitais para expansão internacional, que é super útil. A gente também tem esse checklist para download, falando, olha, tá bom, o que a sua empresa precisa ter para um processo de expansão internacional, né? E a gente também tem um quiz que dá para fazer para saber se a sua empresa está pronta para expandir para outros mercados. Então, sim, tem um checklist. Eu diria que as coisas mínimas para um processo de expansão é ter um produto internacionalizável, né? É um produto ou um serviço que realmente tem uma demanda internacional, ter um site ou uma landing page, ou seja, ter uma comunicação internacional, né? Algo em inglês ou espanhol, pelo menos, ou se você tiver com foco em outro mercado, por favor, tenha uma landing page para isso, e providencie um kit de vendas,
né? Não sei se precisa de PowerPoint, se precisar de catálogo, uma minuta de contrato internacional, né? Uma ordem de venda, enfim, tudo que você precisar para poder rodar a venda, né? Você não quer estar lá num prospect, o prospect vai lá e te faz uma pergunta e fala assim, não pensei nisso, né? Então, assim, tem que estar tudo equacionado, o shipping, a precificação, né? Tem que estar já com tudo redondinho, senão nem vale a pena participar de feira internacional, né? Porque você acaba perdendo tempo, né? Nesse tempo e dinheiro, né? Nesse processo. Então, é fundamental pensar nessas coisas. Entendi. Raquel, agora para a gente finalizar, uma dica que você dá para o pessoal que está ou começando ou querendo internacionalizar, o que as pessoas devem fazer para não dar um tiro no meio d'água ou tiro no escuro e lá na frente falar, errei, mas tentei. Uma dica que você dá para o pessoal. Se preparem. Se preparem, né? Escolha o mercado, faz um plano go-to-market, olha para dentro de casa, tira as certificações que precisa para fazer um processo de exportação, né? Realmente, assim, não pula essa fase da preparação, porque senão custa caro depois. Custa bem caro ter que refazer alguma coisa porque deu errado, né? E aí vem os bombeiros para apagar o incêndio. Né? Então, assim, essa fase de preparação realmente é fundamental, assim, não pular essa etapa, que ela vale ouro, né? Tanto com você, né, Tiago, quanto com outros especialistas, contador, advogado, consultor, né, do nosso lado, mas assim, tenha pessoas ao seu redor que são qualificados para poder te ajudar nessa jornada de expansão. E aí pode ter certeza que vocês vão ter bastante sucesso lá fora, porque como você falou, para produto brasileiro, você fala, sou do Brasil, lá fora as pessoas já abrem um sorriso, né? Então, assim, tem muita abertura para o nosso país, graças a Deus. Então, vale a pena explorar isso. Raquel, maravilhoso esse papo com o especialista. Primeiro, antes da gente terminar, eu vou colocar aqui, pessoal, aqui na descrição, como vocês acham a Raquel. Raquel, como é que eles procuram você? Vamos lá. Olha, gente, sou bastante ativa no LinkedIn. Pode procurar lá meu perfil, Raquel Kibrit, no LinkedIn. Também pode entrar em contato com a gente pelo nosso site, o www.externa.co. Tiago, a gente tem um número de WhatsApp também, se você quiser eu te passo, para alguém que tiver alguma burning question e quiser entrar em contato com a gente. Mas, enfim, a nossa equipe é super acessível, a gente vai ficar super feliz de poder ajudar vocês nesse processo de expansão. Eu faço questão que você depois me passe o WhatsApp, porque eu vou colocar aqui, eu tenho certeza que pelo menos alguma dúvida alguém vai tirar, ou por que não começar um processo. Eu falo que a internet é uma ferramenta fantástica, e graças a Deus ela existe, porque senão eu não estaria aqui. Mas ela é fantástica. E eu acredito também no potencial de exportação e internacionalização de marcas brasileiras. Eu acho que o brasileiro tem uma coisa que o outro não tem, a gente é muito criativo. A criatividade do brasileiro para um monte de coisa é maravilhoso. Né? Então, eu acho que vem muito de encontro a isso. Raquel, vou colocar os seus contatos aqui embaixo. Pessoal, procurem a Raquel, façam essa lição de casa, você que quer internacionalizar a sua marca, você que quer gerar a tua marca lá fora, e não precisa ser produto, serviço. Gente, internacionalizar serviço é maravilhoso. Dá trabalho, claro que dá trabalho. Você tem que falar a língua do local, por favor, não façam como eu. Chegou na Itália e apontava para as coisas, que eu não sabia falar italiano. Não façam como eu, mas aprendam a cultura, aprendam o local, os medos do local, tudo mais. E estejam prontos para isso. É um passo de cada vez. Não é não, Raquel? É isso aí. É uma maratona, não é o sprint, mas não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Mas ela vale muito a pena. Raquel, muito, muito, muito obrigado. Gente, procurem a Raquel e a Externa, vão atrás disso, é informação e vale a pena. Tenho certeza que vocês vão se achar com a Externa, certeza absoluta.
Obrigada, Thiago, pelo convite e pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui com você. Obrigado, Raquel. É um prazer, o canal está aberto sempre. Quando quiser, me dá um toque, a gente troca uma ideia, sempre. Tá ótimo. Obrigada pela parceria. Obrigado, pessoal.